Ele a perdeu faz 3 anos. Chorou o nome dela a cada amanhecer. Aceitou que ela nunca mais voltaria. Mas então, no meio do deserto cruel, ele achou uma mulher quase morrendo, sem memória, sem nome, e começou a amá-la de novo, sem saber que era ela. A mulher que chorava à noite era sua própria noiva. O destino tinha juntado eles, mas nenhum sabia disso. Se esta história tocou sua alma, deixe um like. Como um abraço quieto entre quem sabe o peso de perder e a coragem de voltar a crer. E agora, me diga nos comentários, como você acha que essa história acaba? Eles ficam juntos ou o passado separa eles de novo? Seu coração já sabe a resposta. Compartilhe. O sol morria nas montanhas de cobre quando ela acordou sem nome. A febre tinha sumido, mas o vazio na memória ficava, vasto como o deserto em volta dela. Os dedos dela tatearam os lençóis ásperos, o colchão duro, as paredes de madeira que cheiravam a resina e tempo. Ela não reconhecia nada, nem a si mesma. De algum lugar da casa vinha o som de botas na madeira, passos lentos de quem anda com o peso do mundo nos ombros. Ela tentou sentar, mas o corpo respondeu com pontadas de dor. Os braços estavam enfaixados, a pele marcada por queimaduras do sol e arranhões que ela não lembrava de ter levado. A porta abriu com um rangido suave. Um homem entrou trazendo uma bandeja com água e algo que soltava fumaça. Era alto, com ombros largos e mãos grossas, com uma barba escura que não conseguia esconder a tristeza gravada no rosto. Os olhos dele, de um cinza como fumaça, olharam para ela com uma mistura de alívio e algo mais fundo, algo que ela não soube entender. Você acordou, disse ele, e a voz dele soava enferrujada, como se ele falasse pouco. Ela abriu a boca, mas as palavras não quiseram sair. O que podia dizer? Quem era? Onde estava? As perguntas se juntavam na garganta, mas nenhuma virou som. Ele pôs a bandeja numa mesa gasta e chegou perto com cuidado, como quem se aproxima de um bicho ferido. Eu te achei faz 3 dias, no deserto perto das Pedras Vermelhas. Você estava... Ele parou procurando as palavras. Você estava quase morta. Ela engoliu em seco. O deserto, as Pedras Vermelhas, nada disso dizia nada para ela. Qual meu nome? Ela sussurrou por fim, e a voz dela soou estranha de outra pessoa. O homem franziu a testa, como se a pergunta o deixasse sem jeito. Não sei. Você não trazia nada. Nem papéis, nem grana. Só, ele hesitou, só o vestido que você usava. Ela olhou para as mãos enfaixadas, para os dedos que tremiam sem parar, sem nome, sem passado, sem nada. E o senhor? Perguntou, porque precisava de algo para se agarrar, mesmo que fosse o nome de um estranho. Jonah, respondeu ele depois de um tempo. Jonah Blackthorne. Algo nesse nome deu um arrepio estranho nela, como se o corpo reconhecesse algo que a cabeça não queria lembrar. Mas o pensamento escapou antes que ela pudesse pegar. Onde estou? No meu rancho, a 2 horas da cidade mais perto. Jonah coçou a nuca, sem jeito. O médico vem amanhã. Talvez ele possa te ajudar a lembrar. Ela balançou a cabeça, mesmo sabendo que nenhum médico podia encher o buraco que ela sentia por dentro. O silêncio ficou entre eles, pesado e grosso, até que Jonah apontou para a bandeja. Você devia comer algo. Ficou apagada há muito tempo, mas ela não tinha fome. Só tinha medo. Um medo forte, antigo, que sussurrava que havia algo terrível esperando ela nas sombras da memória perdida. Jonah pareceu entender. Sem falar mais nada, ele saiu do quarto, deixando ela sozinha com o pôr do sol que entrava pela janela, pintando tudo de laranja e sangue. Essa noite, ela sonhou com fogo e gritos, com um trem que sacudia forte e rostos com máscara que chegavam perto no escuro. Ela acordou suando, as mãos segurando os lençóis como se fossem a única coisa real no mundo. E em algum lugar fundo do peito, algo batia. Uma certeza sem forma. Ela tinha perdido algo muito bom. Algo que tinha amado mais que a própria vida. Ao amanhecer, Jonah entrou, com ataduras limpas e uma tigela de água morna. A luz da manhã envolvia ele, deixando mais suaves os cantos duros do seu rosto. Ela observou enquanto ele preparava as coisas com movimentos certos, quase de rotina.
e notou a delicadeza com que as mãos grossas dele tocavam cada objeto, como se cuidar fosse a única coisa que restava para ele dar. Preciso trocar os curativos, disse ele, sem olhar para ela direto. Posso? Ela balançou a cabeça. Não tinha força para não deixar, e além disso, havia algo na presença de Jonah que a acalmava. Uma calma triste, uma bondade cansada que entendia a dor sem julgar. Enquanto ele tirava as ataduras dos braços dela, ela olhou o rosto dele. As rugas em volta dos olhos falavam de sol e solidão. A cicatriz fina que cruzava a sobrancelha esquerda contava uma história que ele talvez nunca fosse contar. E nos lábios dele, sempre apertados, morava um silêncio que parecia ter peso próprio. "O senhor vive sozinho aqui?" perguntou ela, mais para quebrar o silêncio do que por querer saber de verdade. "Sim", respondeu Jonah, passando um remédio nas queimaduras dela com muito cuidado. "Faz 3 anos. 3 anos." Esse número flutuou entre eles como uma confissão pela metade. Ela quis perguntar mais, mas algo na cara de Jonah avisou para ela não insistir. Havia portas fechadas naquele homem, trancas enferrujadas que talvez nunca abrissem. "E como sobrevive sozinho no meio do deserto?" insistiu ela, tentando manter a conversa viva, porque o silêncio pesava demais. "Tenho gado, alguns cavalos. Os peões vêm de vez em quando para ajudar no trabalho." Ele parou um pouco, terminando de enfaixar o braço esquerdo dela. "É o bastante." O bastante. A palavra soava vazia, como se Jonah só estivesse fazendo os movimentos de estar vivo sem realmente viver. Quando acabou, ele pegou as ataduras sujas e foi para a porta, mas antes de sair, parou. "O Dr. Haynes chega hoje à tarde. A gente precisa de um nome para você, para quando ele perguntar." Ela piscou confusa. Um nome. Algo que a definisse, que desse forma a ela num mundo que parecia muito mole, muito irreal. "Não sei", começou, mas Jonah cortou. "Que tal, Marisol?" A voz dele soou estranha ao dizer, quase trêmula. Marisol Vale, quer dizer mar e sol. 2 coisas que nunca chegam ao deserto, mas que sempre procuram uma a outra. Ela provou o nome na boca, rodando ele como uma pedra lisa. Marisol. Não parecia dela, mas também não parecia errado. Era um lugar para ficar por um tempo. Um lugar para se esconder até que o nome de verdade dela resolvesse voltar. "Está bem", disse ela por fim. Marisol Vale. Jonah balançou a cabeça, mas algo nos olhos dele escureceu, como se o nome tivesse trazido uma lembrança dolorida. Ele saiu sem falar mais nada, e ela ficou olhando a porta fechada, pensando que sombras perseguiam aquele homem quieto que tinha salvado ela. À tarde, o Dr. Haynes chegou na sua carroça empoeirada. Era um homem mais velho, de bigodes brancos e olhar esperto, que examinou Marisol de um jeito profissional, mas também com curiosidade que ele mal escondia. Amnésia por trauma, diagnosticou depois de fazer várias perguntas que ela não soube responder, causada, provável, pelo choque físico e emocional. A memória pode voltar em dias, semanas, ou nunca. Nunca. Essa palavra caiu em cima dela como uma pedra. "Não há nada que eu possa fazer?" perguntou Jonah da porta. O médico balançou a cabeça. "Só esperar. E manter ela num lugar calmo. Nada de pressão, nada que deixe ela nervosa." Ele olhou para Marisol com algo parecido com pena. Às vezes, o esquecimento é o único jeito que a alma tem de se proteger. Quando o médico foi embora, Marisol ficou sentada na cama, olhando pela janela para o deserto sem fim que se estendia debaixo do sol forte. E sentiu pela primeira vez desde que acordou lágrimas rolando no rosto. Lágrimas por tudo que tinha perdido, por tudo que nem sabia que tinha perdido. Jonah entrou em silêncio e sentou numa cadeira perto da janela, sem olhar para ela, só fazendo companhia na dor dela. E esse gesto, esse simples ato de estar ali sem pedir palavras, foi a coisa mais próxima de carinho que Marisol tinha sentido desde que abriu os olhos naquele mundo vazio. Passaram-se dias antes que Marisol pudesse levantar e andar sem ficar tonta. Jonah tinha deixado ela explorar a casa no seu tempo, nunca entrando no espaço dela, sempre a uma distância de respeito. A casa era pequena, mas firme, feita com madeira escura e pedra do deserto.
As janelas davam para um horizonte que não acabava, onde o céu se misturava com a terra em tons de âmbar e ocre. Uma manhã, enquanto Jonah fazia o café da manhã na cozinha simples, Marisol chegou perto, tímida. Ele levantou a vista, surpreso de ver ela fora do quarto. "Precisa de algo?" perguntou. "Quero ajudar", disse ela, e a voz dela soou mais firme do que ela se sentia. "Não posso ficar deitada para sempre. Preciso fazer algo. Ser útil." Jonah olhou para ela em silêncio, e por um momento ela teve medo que ele não deixasse. Mas depois ele concordou devagar. "Tem galinhas no quintal, elas precisam que alguém pegue os ovos." Ele parou. "Mas não force demais. Você ainda está fraca." Marisol balançou a cabeça, grata. Ela precisava se sentir parte de algo, prender a vida dela em tarefas simples e certas que lembrassem que ela ainda estava viva. O trabalho no rancho era duro, mas fazia bem. As galinhas bicavam ela com desconfiança no começo, mas logo se acostumaram com as mãos dela. Os cavalos no estábulo olhavam para ela com olhos grandes e curiosos, e ela falava com eles baixinho, dizendo coisas sem sentido só para ouvir a própria voz. Jonah trabalhava desde a manhã até o anoitecer, arrumando cercas, dando comida para o gado, consertando o que o tempo e o clima iam quebrando. Ela olhava ele às vezes de longe, notando como cada movimento dele era cheio de uma tristeza quieta, como se cada tarefa fosse um ato de castigo por algo que só ele sabia. Uma tarde, enquanto Marisol lavava roupa no tanque, ouviu o som de cavalos chegando perto. Levantou a vista e viu 3 homens entrando no rancho. Eram peões, pelas roupas, mas havia algo nos rostos deles que a deixou em alerta. Jonah saiu para receber eles, e Marisol ficou parada, ouvindo. "Jonah", disse o mais alto, um homem de barba ruiva e olhos frios, "ouvi dizer que você tem visita." "Isso não é problema seu, Crow", respondeu Jonah, e a voz dele tinha perdido todo o calor. Crow. Esse nome deu um arrepio em Marisol. "Tudo é problema meu quando se trata da segurança da cidade", continuou Crow, descendo do cavalo com movimentos lentos, pensados. "O povo fala, Blackthorn. Dizem que você achou uma mulher no deserto, uma estranha, sem passado, sem explicação. Eu achei ela quase morta", disse Jonah, e havia algo duro nas palavras dele. "O que eu devia fazer? Deixar ela morrer? Talvez", respondeu Crow, dando de ombros. "Ou talvez entregar ela para o xerife. Tem cartazes de mulheres procuradas, Jonah. Ladrãs, ajudantes de bandidos. Como você sabe que ela não é uma delas?" Marisol sentiu o chão se mexer debaixo dos pés. "Procurada? Ela? Ela não é bandida", disse Jonah, e a voz dele soava perigosamente baixa. "Como você sabe?" insistiu Crow, olhando direto para onde Marisol estava, fazendo ela se sentir exposta, fraca. "Porque ela te disse? Mentiras são fáceis, Blackthorn. A verdade é que dói." Os outros 2 homens riram, um som grosso que fez Marisol querer se esconder, mas ela se obrigou a ficar parada, a manter a cabeça erguida, mesmo tremendo por dentro. "Sai do meu rancho", disse Jonah, e havia uma ameaça clara nas palavras dele. "Agora." Crow olhou para ele por um bom tempo, pensando, medindo. Por fim, montou no cavalo de novo. "Cuidado, Jonah. Defender a mulher errada pode custar tudo para você." E com isso, ele e os homens foram embora, deixando uma nuvem de poeira e ameaças veladas no ar. Quando foram, Jonah virou para Marisol. Os olhos dele estavam cheios de algo que ela não soube identificar. Dúvida, medo, arrependimento. "Eu não sou bandida", disse ela, e a voz dela tremia. "Não, não sou. Eu sentiria se fosse, né?" Jonah chegou perto devagar, e quando falou, a voz era suave, mas firme. "Não importa o que Crow ou qualquer outro diga. Você está segura aqui, eu prometo." Mas Marisol sabia que promessas, mesmo as bem-intencionadas, podiam quebrar. O deserto tinha ensinado isso a ela. E agora, com aqueles sussurros da cidade voando como corvos sobre o rancho, ela sentia que o refúgio temporário dela estava começando a cair. As noites ficaram mais longas depois da visita de Crow. Marisol dormia pouco, atormentada por sonhos quebrados que deixavam ela suada e ofegante. Via fogo, ouvia gritos, sentia mãos grossas puxando ela. Mas nunca via rostos inteiros, nunca ouvia nomes. Só terror puro, forte,
antigo. Uma noite, ela acordou gritando. Jonah entrou correndo no quarto dela, com uma lamparina na mão e o rosto cheio de preocupação. "O que foi?" perguntou, chegando perto, mas sem tocar nela, respeitando o espaço dela. Ela tremia, abraçando a si mesma. Foi o sonho de novo. O trem. O fogo. Ela parou, tentando pegar os pedaços antes que sumissem. Tinha homens com máscara. Eles me procuravam. Queriam... Não sei o que queriam, mas era algo terrível. Jonah sentou na beira da cama, a lamparina iluminando o rosto dele por baixo, fazendo sombras estranhas. "Um trem?" perguntou baixinho. "Você lembra de algo mais?" Marisol fechou os olhos, se forçando a lembrar. Tinha alguém comigo. Alguém importante. Eu não vejo o rosto, mas sinto que amava ele. Ela abriu os olhos, olhando para Jonah com desespero. "Por que não consigo lembrar? Por que a minha vida parece a história de outra pessoa?" Jonah estendeu a mão devagar, parando a centímetros da dela, oferecendo, mas sem forçar. Marisol pegou, agarrando como uma âncora. "Às vezes", disse Jonah com voz rouca, "esquecer é o único jeito de seguir. Eu mesmo. Tem coisas que eu queria não lembrar." Ela olhou para ele, vendo pela primeira vez além da cara cansada, além do silêncio protetor. Havia dor naquele homem, uma dor funda e antiga que reconhecia a dor dela. "O que você perdeu?" perguntou em um sussurro. Jonah ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não ia responder, mas por fim, com a voz quase sem som, ele disse: "A pessoa que eu mais amei no mundo." Não disse mais nada. Não precisava. Marisol entendeu que esse era o peso que Jonah carregava, a razão pela qual os olhos dele estavam sempre tristes, pela qual o rancho parecia um cemitério de lembranças. "Sinto muito", sussurrou ela. "Eu também", respondeu ele, e havia tanto sentido nessas duas palavras que Marisol sentiu o coração dela quebrar um pouco. Ficaram assim em silêncio, com as mãos dadas, dois perdidos se segurando um no outro no meio de um oceano de dor. E pela primeira vez, desde que acordou sem nome, Marisol sentiu que não estava totalmente sozinha. Na manhã seguinte, enquanto fazia o café da manhã, Marisol achou um objeto esquecido numa das gavetas da cozinha. Um retrato antigo emoldurado. Pegou com cuidado, olhando a foto desbotada. Era Jonah, mais moço, sorrindo de um jeito que parecia impossível agora. E ao lado dele, uma mulher de cabelo escuro e olhos brilhantes, com um sorriso que iluminava toda a foto. "Ela era linda", disse a voz de Jonah atrás dela, fazendo ela levar um susto. Marisol virou, com o retrato ainda nas mãos. "Sinto muito, eu não queria me meter. Tudo." "Bem", cortou Jonah, chegando perto para pegar a foto com uma delicadeza de quem faz oração. "Era minha noiva, Luciene. Luciene." O nome flutuou no ar como uma reza. "O que aconteceu com ela?" perguntou Marisol, mesmo que uma parte dela tivesse medo da resposta. "Ela sumiu", disse Jonah com voz vazia. "Faz 3 anos. Estava num trem para o leste quando o trem foi atacado. Alguns morreram. Outros sumiram. Ela nunca mais voltou." Marisol sentiu um frio de repente. Um trem. Ataque. Sumidos. As mesmas palavras que dançavam nos pesadelos dela. "Você procurou?" perguntou com voz trêmula. "Por 1 ano inteiro", respondeu Jonah, guardando a foto de volta na gaveta com cuidado, como se fosse algo sagrado. "Andei por cada cidade, cada rancho, cada canto ruim da região. Mas era como se o deserto tivesse engolido ela." Ele parou. "Por fim, tive que aceitar que ela não voltaria, que estava provável." Ele não acabou a frase. Não precisava. Marisol se abraçou, sentindo um peso estranho no peito. Algo naquela história parecia familiar, como um eco longe de algo que ela devia lembrar, mas não conseguia. "Deve ter sido horrível", disse por fim. "Foi", admitiu Jonah. "Mas a vida segue, mesmo que a gente não queira. O sol nasce todo dia. O gado precisa comer, as cercas precisam de conserto. E a gente segue porque não tem outro jeito." Marisol olhou para ele, vendo nele um reflexo da própria perda. Os dois tinham sido tirados de algo bom. Os dois andavam pelo mundo como fantasmas, fazendo os movimentos de estar vivos, sem realmente se sentir parte da vida.
E naquele momento algo ligou entre eles. Uma compreensão quieta, um reconhecer mútuo da dor. Não era amor, não ainda, mas era algo igualmente forte. A certeza de que não estavam sozinhos no sofrimento. A cidade era pequena, empoeirada e cheia de olhares desconfiados. Marisol soube disso desde a hora que acompanhou Jonah para comprar comida. Os olhos seguiam ela enquanto andavam pela rua principal. Sussurros nasciam no caminho como ervas ruins. A loja geral era da senhora Harrow, cujo rosto parecia feito para desaprovar para sempre. Os olhos dela, pequenos e afiados como facas, olharam Marisol de cima a baixo quando entraram. Então essa é a mulher misteriosa do deserto, disse a senhora Harrow com uma voz que pingava veneno disfarçado de doçura. Que interessante que você apareceu do nada, bem quando tem cartazes de mulheres procuradas pelo ataque àquele trem. Marisol sentiu o chão se mexer debaixo dos pés, mas se obrigou a ficar firme. Eu não sou bandida nenhuma, disse com mais força do que sentia. Claro que não, querida, respondeu a senhora Harrow, mas o sorriso não chegava aos olhos. Todas as fugitivas dizem o mesmo. Jonah entrou no meio, a presença dele grande e protetora. Precisamos de farinha, café e sal, disse com voz cortante. Vai vender para a gente ou vamos ter que ir para a cidade ao lado? A mulher bufou, mas começou a juntar os produtos com movimentos bruscos. Enquanto fazia isso, continuou, falando como se não pudesse segurar a língua venenosa. O xerife Maddox estava perguntando sobre ela semana passada, sabia? Diz que tem testemunhas do ataque que falaram de uma mulher com cabelo escuro fugindo da cena. Os olhos dela cravaram no cabelo de Marisol. Cabelo escuro igual ao seu. Marisol sentiu o pânico subindo pela garganta. Era possível? Ela tinha estado naquele trem. Era por isso que sonhava com fogo e gritos? Chega, disse Jonah, com uma voz tão fria que até a senhora Harrow calou. Você não tem o direito de acusar ninguém sem prova. Não estou acusando, respondeu a mulher, embrulhando os produtos com um sorriso malvado. Só estou dizendo o que todo mundo pensa. Quando saíram da loja, Marisol tremia. Jonah guiou ela para a carroça com uma mão firme nas costas, um gesto de proteção que ela agradeceu em silêncio. Não ligue para ela, disse ele enquanto subiam. A senhora Harrow é uma fofoqueira amargurada que gosta de fazer os outros sofrer. Mas Marisol não conseguia parar de pensar no que a mulher tinha dito. E se fosse verdade? E se ela tinha estado naquele trem? E se realmente fosse uma fugitiva? De volta ao rancho, Marisol se trancou no quarto, olhando o reflexo no pequeno espelho rachado que estava na parede. O rosto que olhava de volta era estranho, como se fosse de outra pessoa. Quem era ela de verdade? Uma vítima ou uma vilã? Essa noite, enquanto jantavam em silêncio, Marisol criou coragem para perguntar: e se eles tiverem razão? E se eu fiz algo terrível e por isso minha cabeça bloqueou? Jonah largou o garfo e olhou para ela direto nos olhos. Eu conheci bandidos, Marisol. Eu vi maldade de verdade. E não é isso que eu vejo quando olho para você. E o que você vê? Perguntou ela em um sussurro. Jonah ficou quieto por um momento, os olhos cinzentos cheios de algo que ela não soube entender. Vejo alguém que está perdida. Alguém que merece uma chance de se achar sem que o mundo julgue. Essas palavras cravaram no coração de Marisol como sementes de esperança. Pela primeira vez desde que acordou, ela se permitiu crer que talvez, só talvez, merecia ser salva. Os dias seguiram seu ritmo lento e pesado debaixo do sol forte do Arizona. Marisol tinha se acostumado com a rotina do rancho. As mãos antes macias agora estavam calejadas pelo trabalho, a pele bronzeada pelo sol do deserto. Mas a memória dela continuava um lugar vazio, um mapa sem marcação que a deixava cada vez mais frustrada. Os sonhos continuavam. Toda noite, pedaços de uma vida antes atormentavam ela. Vozes sem rosto, lugares sem nome, emoções tão fortes que deixavam ela ofegante quando acordava. E sempre, sempre havia um sentimento de perda tão fundo que doía de verdade. Uma tarde, enquanto Jonah arrumava o teto do estábulo e ela passava as ferramentas, Marisol se atreveu a perguntar algo que estava na cabeça dela havia dias. Como ela era? Luciene. Jonah parou, o martelo no ar. Por um momento, Marisol pensou que ele não ia responder, que ela tinha passado um limite.
Mas depois ele largou a ferramenta e sentou na beira do teto, olhando para o horizonte. Ela era luz, disse por fim, com voz suave. Em tudo. Tinha um jeito de ver o mundo, como se cada dia fosse um presente, mesmo quando as coisas eram difíceis. Me fazia rir, algo que ninguém mais tinha conseguido. E quando olhava para mim, eu sentia que era a pessoa mais importante do universo. Marisol sentiu uma pontada de algo parecido com ciúme, mesmo sem ter o direito de sentir. Parece perfeita. Não era, respondeu Jonah com um sorriso triste. Era teimosa. Agia sem pensar, às vezes, otimista demais para o próprio bem. Mas esses defeitos eram parte do que fazia ela ser ela. Ele parou. No dia que sumiu, a gente tinha brigado. Eu não queria que ela pegasse aquele trem. Tinha um mau pressentimento. Mas ela insistiu. Disse que era importante. E eu deixei ela ir. A voz dele falhou no fim. E Marisol viu lágrimas brilhando nos olhos cinzentos. Não foi sua culpa, disse ela. Suavemente. Eu sei, respondeu Jonah, limpando os olhos com as costas da mão. Na minha cabeça eu sei. Mas o coração não entende de lógica. Marisol subiu no teto e sentou ao lado dele, os ombros quase se tocando. Ficaram assim, em silêncio, olhando o sol descendo devagar, pintando o deserto de vermelho e dourado. Às vezes, disse Marisol depois de um longo silêncio, sinto que estou procurando algo. Ou alguém. Como se minha alma soubesse que falta uma peça, mas minha cabeça não consegue lembrar que peça é. Jonah virou para ela, e havia algo no olhar dele que fez o coração de Marisol bater mais rápido. Talvez a gente esteja procurando o mesmo, disse ele em voz baixa, um jeito de ficar inteiro de novo. Os olhos deles se encontraram e, por um momento, o mundo se resumiu àquele espaço entre eles. Marisol sentiu vontade de chegar perto, de acabar com aquela distância, mas algo segurou ela. O medo, talvez, ou a culpa. Como podia buscar consolo nos braços de um homem que ainda amava o fantasma de outra mulher? Como ele podia olhar para ela quando ela usava o vestido do amor perdido dele? O momento quebrou quando ouviram cavalos chegando perto. Os dois levantaram rápido e Marisol viu 3 cavaleiros entrando no rancho. Um deles usava uma estrela no peito, o xerife Maddox. Jonah desceu do teto num pulo e se pôs na frente de Marisol na hora, protegendo ela com o corpo. Xerife, disse com voz normal. Maddox era um homem forte, de bigode grosso e olhos pequenos que pareciam analisar tudo o tempo todo. Ele desceu do cavalo devagar com movimentos pensados. Blackthorn, cumprimentou. Vim falar com sua convidada. Marisol sentiu o estômago revirar. Ela tinha temido esse momento desde que a Sra. Harrow plantou as sementes da dúvida. Sobre o quê? Perguntou Jonah. Sobre o ataque ao trem faz 3 meses, respondeu Maddox, olhando direto para Marisol. Teve testemunhas que falaram de uma mulher de cabelo escuro entre os atacantes. E acontece que a senhorita, Vale era o nome, apareceu no deserto sem memória, sem explicação, bem na área onde vários fugitivos sumiram. Eu não ataquei trem nenhum, disse Marisol, tentando manter a voz firme. Não lembro de nada, mas sei que não sou bandida. Como você sabe se não lembra? Respondeu Maddox, chegando perto. A amnésia é conveniente quando tem cartazes de procura, não acha? Ela é uma vítima, não uma bandida. Entrou Jonah, ficando entre eles. Eu achei ela quase morta, queimada de sol, ferida. Parece que alguém nesse estado acabou de cometer um crime. Maddox olhou para ele por um bom tempo. Olha, Blackthorn, eu entendo que você queira proteger ela. Mas se ela estiver envolvida em algo ilegal, sua ajuda faz você cúmplice. Você quer mesmo arriscar seu rancho, sua fama, por uma estranha? Jonah não hesitou. Sim. A palavra caiu entre eles como uma pedra, firme e parada. Marisol sentiu algo crescer no peito, algo quente e assustador ao mesmo tempo. Maddox suspirou, claramente irritado. Está bem, mas fique de olho aberto, Blackthorn. E você, olhou para Marisol, não saia do rancho. Se a memória voltar e tiver algo que precise confessar, é melhor que faça isso antes que as coisas fiquem feias. Com isso, o xerife e os homens foram embora, deixando uma nuvem de ameaça no ar. Quando foram, Marisol caiu no chão, tremendo. Jonah ajoelhou perto dela, segurando o rosto dela entre as mãos.
Olha para mim, disse com firmeza. Não importa o que digam. Não importa o que achem. Eu sei quem você é e vou te proteger. Como você pode saber? Sussurrou ela. Nem eu sei quem sou, porque eu vi sua alma, respondeu ele, e havia tanta certeza na voz dele que Marisol quase conseguiu acreditar. E almas não mentem. Essa noite, deitada na cama, Marisol tocou o peito, bem em cima do coração, onde algo batia sem parar. E pela primeira vez, esse algo não era medo, era esperança. Os dias ficaram mais tensos. A cidade inteira parecia conspirar contra Marisol, e cada ida ao mercado virava um campo de batalha de olhares e sussurros. Jonah acompanhava ela sempre, um escudo quieto contra a raiva do mundo. Uma manhã, enquanto Marisol escovava um dos cavalos, sentiu algo estranho debaixo do vestido. Um volume pequeno, duro, que ela não tinha notado antes. Com dedos trêmulos procurou dentro da gola do vestido de marfim e achou algo costurado no forro, um bolso secreto, e dentro dele algo frio e de metal. Com o coração disparado, ela tirou o objeto com cuidado. Era uma medalha de prata, pequena e delicada, com um coração gravado no meio. E dentro do coração, iniciais que mal dava para ver de tanto uso. J.B. and L.M. O mundo parou. Marisol ficou olhando a medalha, a cabeça tentando ligar peças que não se encaixavam. J.B. Jonah Blackthorne, L.M. Lucienne Moore. Tinha sido esse o sobrenome dela? Não, isso não fazia sentido. O vestido era de Lucienne, claro. Mas por que ela estava usando ele quando Jonah achou ela no deserto? Por que ela tinha a medalha de noivado de outra mulher? A não ser que uma dor forte atravessou a cabeça dela, como se 1000 agulhas espetassem o cérebro. Imagens começaram a invadir. Um rosto de homem sorrindo, um anel oferecido debaixo de um céu cheio de estrelas, mãos dadas, uma promessa sussurrada. E esse rosto era Jonah, sussurrou, mas o nome soava diferente agora, cheio de um reconhecimento que ia além das palavras. Mais imagens. Um trem andando nos trilhos, uma proposta de viagem, uma despedida que devia ser rápida. E depois, o caos. Homens de máscara, gritos, fogo, alguém puxando ela para fora do trem enquanto tudo queimava. Correr. Correr até os pés sangrarem. Cair. Acordar sem saber quem era. Mas agora ela sabia. Com a medalha apertada na mão, Marisol correu para a casa. Jonah estava na cozinha pegando água para o gado. Ao ver ela entrar tão nervosa, ele deixou o balde cair. O que foi? Marisol estendeu a mão, abrindo o punho devagar para mostrar a medalha. Jonah ficou parado, o rosto perdendo toda a cor. Onde você conseguiu isso? A voz dele era só um sussurro quebrado. Estava no vestido, disse ela, e lágrimas começaram a rolar no rosto, escondida num bolso secreto do forro. Jonah deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Pegou a medalha com as mãos trêmulas, os olhos olhando as iniciais várias vezes, como se não pudesse crer no que via. Isso era meu. Eu dei para a Lucienne quando pedi ela em casamento. Ela prometeu que nunca ia tirar. Os olhares deles se encontraram e naquele momento tudo mudou. Jonah olhou para ela de verdade, não como Marisol Vale, a estranha do deserto, mas como outra pessoa. Os olhos dele olharam o rosto dela com uma força nova, procurando, comparando. Os olhos, sussurrou ele. Seus olhos sempre pareceram familiares, mas eu achei que era só coisa da minha cabeça, minha vontade de ver o que não estava mais aqui. Marisol sentiu algo quebrar dentro dela, e com essa quebra veio uma chuva de lembranças. Não todas, mas o suficiente para saber a verdade. Jonah, disse, e a voz tremia tanto que mal conseguia formar as palavras. Eu sou Lucienne, acabou ele, e o nome soou como uma reza e uma maldição ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois foi total. Depois Jonah deu um passo em direção a ela e outro, até ficar tão perto que Marisol podia sentir a respiração rápida dele. Como? Perguntou ele com a voz quebrada. Como é possível? O trem, disse ela, os pedaços da memória se juntando, como um quebra-cabeça dolorido. Teve um ataque. Homens de máscara procurando algo.
ou alguém. Eu consegui fugir, mas bati a cabeça. Andei por dias sem saber quem era, até que caí no deserto. Ela parou, as lágrimas caindo livremente agora. E você me achou. Me salvou sem saber que era eu. Jonah levantou uma mão trêmula e tocou o rosto dela, como se precisasse confirmar que era real. Eu procurei você em todo lugar, sussurrou, por um ano inteiro. E quando finalmente desisti, quando aceitei que tinha perdido você para sempre, o destino trouxe você de volta para mim. A voz dele falhou, mas sem que nenhum de nós soubesse. Marisol, Luciene, cobriu a mão de Jonah com a dela, sentindo o calor da pele, a firmeza da presença dele. Eu nunca parei de procurar você, disse ela. Mesmo sem lembrar seu nome, sem lembrar meu nome, algo em mim sabia que estava procurando você. Por isso, o rancho pareceu casa desde o primeiro momento. Por isso sua voz me acalmava quando eu tinha pesadelos. Por isso eu me apaixonei por você 2 vezes. Acabou Jonah, e havia tanta emoção na voz dele que os dois começaram a chorar. Eles se abraçaram então com o desespero de 2 almas que tinham ficado separadas por muito tempo. E naquele abraço havia dor, mas também alívio. Perda, mas também reencontro. Morte, mas também renascimento. Luciene tinha voltado, não inteira ainda, não com todas as lembranças no lugar, mas viva, real, e nos braços do homem que nunca tinha parado de amar ela. Mas o reencontro não trouxe paz. Essa noite, enquanto Luciene lutava para ter mais pedaços da memória, Jonah olhou a medalha debaixo da luz da lamparina. Havia algo gravado no outro lado, algo que ele não tinha notado antes, um símbolo pequeno, como uma marca de ferreiro. Eu conheço isso, disse, mostrando para Luciene. É a marca do joalheiro da cidade vizinha. Ele pode ter registros de quem comprou a medalha quando... Isso importa? Perguntou Luciene, confusa. Importa se... Alguém mais sabe que essa medalha existia, respondeu Jonah com seriedade. O ataque ao trem não foi à toa, Luciene. As testemunhas disseram que os atacantes procuravam algo certo. E se eles estavam procurando você? Luciene sentiu um arrepio na espinha. Por que alguém me procuraria? Não sei, admitiu Jonah. Mas a gente precisa descobrir, porque se essas pessoas ainda estão por aí, se ainda estão procurando você... Ele não acabou a frase, mas Luciene entendeu. O perigo não tinha passado. A vida dela, o reencontro com Jonah, tudo estava sob ameaça. Os dias seguintes foram de procurar quieta. Jonah viajou para a cidade vizinha e falou com o joalheiro, que lembrava de ter feito a medalha faz 4 anos para um jovem peão apaixonado. Mas ele também falou algo que incomodou. Um homem tinha perguntado sobre essa mesma medalha semanas antes do ataque ao trem. Um homem com sotaque de fora e olhar frio. Enquanto isso, Luciene lutava com as lembranças quebradas. Lembrava do amor com Jonah, do noivado, dos planos de casamento. Mas também lembrava de algo mais. Uma carta que tinha recebido dias antes de pegar o trem. Uma carta urgente de alguém que dizia precisar de ajuda dela. Alguém do passado dela. Mas ela não conseguia lembrar quem. A cidade, sem saber a verdade, continuava brava. Crow e os homens dele vigiavam o rancho o tempo todo, e o xerife Maddox tinha deixado claro que qualquer erro ia dar em prisão. Luciene se sentia presa entre 2 identidades. A mulher que tinha sido e a que tinha virado durante a amnésia. Uma noite, enquanto jantavam num silêncio cheio de tensão, Luciene perguntou, e se eu fugir? E se eu sumir antes que o perigo chegue até aqui? Jonah largou o garfo com um barulho seco. Não, disse com firmeza. Eu já perdi você uma vez. Não vou deixar você ir de novo, e muito menos sozinha. Mas você está em perigo por minha causa, insistiu ela. Tudo que você construiu aqui pode... Não me importa, cortou Jonah, pegando a mão dela em cima da mesa. Nada disso importa se você não está aqui. Eu passei 3 anos vivendo como um fantasma, fazendo movimentos vazios. Não vou voltar para isso. Não posso. Luciene apertou a mão dele, sentindo o amor e o desespero juntos naquele gesto. Então vamos enfrentar isso juntos, disse por fim. Seja o que for que venha. Jonah balançou a cabeça, e nos olhos cinzentos dela, Luciene viu a força de um homem que tinha achado a razão para viver e não ia soltar sem lutar.
Ter a identidade de volta não trouxe a paz que Luciene esperava. Pelo contrário, agora ela carregava 2 grupos de lembranças, 2 jeitos de ver o mundo. Marisol Vale tinha sido fraca, mas também livre, sem o peso das expectativas. Luciene Moore tinha sido amada, mas também definida por essa relação. Quem ela era de verdade agora? Uma tarde, enquanto trabalhava no jardim que tinha começado a cuidar, ouviu uma carroça chegando. Não era Crow dessa vez, nem o xerife. Era uma mulher mais velha, bem vestida, com cabelo grisalho preso num coque perfeito. Jonah saiu para receber ela, e Luciene notou como o corpo dele ficou tenso. "Senhora Moore", disse ele com voz cuidadosa. Luciene sentiu o chão se mexer. Moore, o sobrenome dela. Essa mulher era minha mãe. Sussurrou mesmo que a palavra soasse estranha na boca. A mulher olhou para ela com olhos que eram como os dela, cheios de lágrimas seguradas. "Luciene?", disse com voz quebrada. "É você mesmo?" Luciene balançou a cabeça, sem saber o que mais fazer. A senhora Moore chegou perto rápido e abraçou ela, um abraço que cheirava a lavanda e lembranças de longe. Luciene ficou dura no começo, mas depois, devagar, retribuiu o abraço. "Eu procurei você em todo lugar", soluçou a mãe. "Quando soube do ataque ao trem, quando você não apareceu, eu pensei que tinha perdido você para sempre." "Quase", respondeu Luciene suavemente. "Quase me perdi." Dentro da casa, a senhora Moore explicou como tinha recebido um telegrama do joalheiro falando de uma mulher chamada Marisol Vale que tinha aparecido com a medalha de noivado de Luciene. Tinha viajado na hora, com a esperança desesperada de que fosse verdade. Mas com a chegada dela, também vieram problemas. A senhora Moore insistia que Luciene voltasse com ela para a cidade, onde estaria segura e poderia melhorar direito. Jonah não deixou, e a tensão entre eles era clara. "Ela precisa estar com a família", falou a senhora Moore. "Precisa de médicos especiais, não de viver no meio do deserto." Como o quê?", cortou Jonah, com voz perigosamente baixa. "Como uma caipira. Luciene é livre para escolher onde quer ficar." Os dois olharam para Luciene, esperando que ela escolhesse. E ela sentiu o peso dessa decisão como nunca. A mãe representava a vida antiga, a segurança, as coisas que esperavam dela. Jonah representava amor, mas também incerteza e perigo. "Preciso de tempo", disse por fim. "Não posso tomar essa decisão agora." A mãe, triste mas compreendendo, aceitou ficar na cidade por uns dias, dando espaço para Luciene pensar. Mas antes de ir, pegou as mãos dela e disse: "Eu perdi 3 anos sem você, filha. Não quero perder você de novo por orgulho ou por medo de fazer o certo." Essas palavras perseguiram ela por dias. Enquanto arrumava as poucas coisas dela, Luciene achou algo no bolso de dentro do vestido rasgado. Um pedaço de papel dobrado, amarelado e manchado, mas que ainda dava para ler. Uma carta. Com mãos trêmulas, ela desdobrou e começou a ler. A letra era: "Bonita, mas urgente. Querida Luciene, preciso ver você urgente. Descobri algo sobre o negócio do seu futuro sogro que pode pôr todos vocês em perigo. Não posso escrever mais numa carta. Por favor, venha para a cidade de Copper Springs o mais rápido. Sua amiga, Eleanor." Luciene sentiu algo ligar na memória. Eleanor, a amiga de infância. Tinham crescido juntas, contado segredos, confiado uma na outra, e ela tinha falado do pai de Jonah. Procurou Jonah na hora, achando ele no estábulo. Mostrou a carta com as mãos trêmulas. "Seu pai tinha negócios que podiam ser perigosos?" perguntou. Jonah leu a carta, o rosto escurecendo. "Meu pai era criador de gado, como eu. Mas antes de morrer, faz 5 anos, ele disse que tinha recusado uma oferta de uns caras de fora. Queriam usar as terras dele para algo com a ferrovia. Ele não quis, porque dizia que não eram de confiança. Ele parou. Você acha que o ataque ao trem tem a ver com isso? Não sei, admitiu Luciene. Mas essa carta é a razão pela qual eu peguei aquele trem. Eleanor me chamou e eu fui sem pensar 2 vezes. Então a gente precisa achar a Eleanor, disse Jonah com certeza. Ela tem as respostas que a gente precisa. Mas quando viajaram para Copper Springs 2 dias depois, descobriram algo terrível. Eleanor tinha sumido semanas depois de mandar aquela carta. Ninguém sabia onde ela estava.
A casa dela estava abandonada, as coisas dela no lugar, como se tivesse fugido no meio da noite, ou como se alguém tivesse levado ela. O mistério ficava mais fundo, e com ele o perigo em volta deles. Alguém não queria que a verdade aparecesse, e esse alguém estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter os segredos enterrados. De volta ao rancho, Luciene enfrentou a decisão mais difícil da vida. A mãe tinha voltado, insistindo para ela ir para a cidade. O xerife Maddox continuava pressionando para ela responder perguntas sobre o ataque ao trem. Crow e os homens dele andavam cada vez mais perto, as intenções deles, sem ficar claras. E no meio de tudo estava Jonah, o homem que ela amava, mas que também representava um futuro incerto. Uma noite, enquanto a lua cheia banhava o deserto em prata, Luciene saiu para andar. Precisava de clareza, espaço para respirar. Foi para longe do rancho, até chegar num pequeno morro de onde podia ver o vale inteiro. Jonah seguiu ela em silêncio, ficando longe, mas presente. "Você vai embora?" perguntou por fim, com voz rouca. Luciene virou para ele, vendo o medo mal escondido nos olhos. "Não sei", respondeu honestamente. "Uma parte de mim quer fugir, escapar de tudo isso. Mas outra parte..." Ela parou, procurando as palavras certas. "Outra parte sabe que, se eu for agora, estarei fugindo não só do perigo, mas de mim mesma." Jonah chegou perto devagar, parando ao lado dela. "Por 3 anos, disse ele olhando para o horizonte, eu vivi num estado de espera. Sem você, nada parecia real. Os dias passavam sem sentido, e quando achei você no deserto sem saber quem era, algo em mim começou a acordar." Ele virou para ela. "Agora que sei a verdade, agora que tenho você de volta, não consigo imaginar voltar para aquele vazio. Mas também não posso pedir para você ficar se isso significa pôr você em perigo." Luciene pegou a mão dele, juntando os dedos. "O perigo vai me achar não importa onde eu esteja", disse com voz firme. "Pelo menos aqui, com você, sinto que estou lutando por algo que vale a pena. Não só para sobreviver, mas para viver de verdade." Jonah olhou para ela, com tanta força, que Luciene sentiu que podia ver até o fundo da alma dele. "Então a gente vai lutar", disse ele. "Juntos. Até o fim." Eles se beijaram então debaixo da lua e das estrelas, com o deserto como testemunha. E naquele beijo havia promessa, dor, esperança e força. Era um beijo que selava não só o amor, mas a decisão de enfrentar juntos o que viesse. O confronto chegou uma semana depois, quando Crow apareceu no rancho com o xerife Maddox e um homem que Luciene não reconheceu. Era alto, vestido de terno caro, com olhos frios que olharam para ela como se fosse um problema para resolver. "Senhorita Moore", disse o desconhecido, com voz suave, mas de ameaça. "Meu nome é Silas Crane. Eu sou representante da Companhia Ferroviária Continental e tenho umas perguntas para a senhora." Jonah entrou na frente na hora, mas o xerife segurou ele. "Deixa ela falar, Blackthorne. É melhor assim." Luciene respirou fundo e enfrentou Crane. "O que quer saber?" "O ataque ao trem foi feito por homens procurando documentos roubados", explicou Crane. "Documentos que provavam coisas ilegais da minha companhia. Sua amiga, Eleanor Whitmore, tinha pegado eles e planejava entregar para as autoridades. Achamos que ela tentou passar eles para a senhora naquele trem." Luciene sentiu que tudo se encaixava. Por isso Eleanor tinha ligado. Por isso o ataque. Por isso o sumiço dela. "Eu não tenho documento nenhum", disse com voz firme. "Perdi a memória no ataque. Não lembro de ter recebido nada." Crane olhou para ela por um bom tempo. "Que conveniente", disse por fim. "A amnésia." "É a verdade", entrou Jonah. "O Dr. Haynes pode confirmar." "Ah, eu acredito", respondeu Crane com um sorriso frio. "O que quer dizer que, se a senhora tinha os documentos, perdeu eles no deserto. E se não tinha, Eleanor escondeu em outro lugar." Ele parou. "Em todo caso, senhorita Moore, sugiro que esqueça tudo isso. Sua amiga sumiu porque fez perguntas ruins. Seria uma pena que a senhora tivesse a mesma sorte." A ameaça era clara. Luciene sentiu medo, mas também raiva. Esse homem, essa companhia, tinham destruído vidas por querer muito e poder. "E a Eleanor?" perguntou forte. "Onde ela está?" Crane deu de ombros. "Isso não é problema meu. Mas se eu fosse a senhora, senhorita Moore,
Voltaria com a mãe para a cidade. Esqueceria tudo isso e viveria uma vida calma e longa. Olhou para Jonah. E o Sr. Blackthorne devia pensar no seu rancho. Seria uma pena que um incêndio sem querer destruísse tudo. Com essa ameaça final, Crane Crow e o xerife foram embora, deixando Luciene e Jonah tremendo de raiva e sem poder fazer nada. A gente não pode deixar eles se safarem, disse Luciene. Não vamos, prometeu Jonah. Mas a gente tem que ser esperto. A gente precisa achar esses documentos. E os dois souberam que a luta deles estava só começando. Os dias que vieram foram de procurar e pensar muito. Luciene e Jonah olharam cada lugar onde ela podia ter estado depois do ataque ao trem, cada pedra do deserto, cada caminho empoeirado. Andaram nas pedras vermelhas onde ele tinha achado ela. Olharam vales secos onde o vento uivava histórias antigas. Mas os documentos, se é que ela chegou a ter, pareciam ter sumido com a memória dela, engolidos pelo tamanho do lugar seco. Uma tarde, enquanto Luciene penteava o cabelo na frente do espelho rachado do quarto, a luz do pôr do sol fazendo reflexos dourados no vidro, sentiu algo estranho. Os dedos dela tocaram uma área do couro cabeludo que batia com uma sensibilidade diferente. Havia uma cicatriz ali, uma que o Dr. Haynes tinha falado rápido, mas que ela nunca tinha olhado direito. Era mais grossa que o normal, com uma textura que não era só pele curada. Passou os dedos com mais cuidado, apertando devagar, e sentiu algo duro embaixo. Algo que não era osso. Algo que não devia estar ali. Com o coração acelerando até virar um tambor desesperado, ela chamou Jonah. A voz saiu trêmula, cheia de uma esperança que ela não se atrevia a falar. Jonah entrou correndo, o medo na hora nos olhos cinzentos. O que foi? Tem algo aqui, disse ela, guiando a mão dele para a área, debaixo da cicatriz. Algo que não devia estar. Juntos, com uma delicadeza de quem reza e dedos trêmulos, exploraram a área. Jonah pegou a navalha mais pequena dele, a que usava para trabalhos de precisão, e com a paciência de quem sabe que um erro pode custar tudo, começou a abrir a cicatriz com cortes mínimos. Luciene apertou os dentes, sentindo a ardência, mas sem tirar o olhar do espelho, onde via a força no rosto de Jonah. E então, depois de minutos que pareceram horas, algo saiu. Um pequeno pacote à prova d'água, não maior que 2 dedos juntos, costurado entre as camadas de pele e cabelo com uma técnica de cirurgia precisa. Eleanor. Esperta, desesperada, brilhante, Eleanor tinha achado o esconderijo perfeito. Um que sobreviveria mesmo se Luciene morresse. Um que ninguém pensaria em procurar. Um lugar tão dela que só a própria dona podia descobrir, se é que algum dia ia lembrar o suficiente para procurar. Com mãos trêmulas, Jonah desembrulhou o pacote. Dentro, protegidos por camadas de pano com cera, estavam os documentos. Páginas amareladas, cheias de números, nomes, datas. Provas que não tinham como negar de subornos que davam fortunas, de mortes escondidas como acidentes, de roubos de terras de famílias inteiras. Tudo o que precisava para acabar não só com a Companhia Ferroviária Continental, mas com dezenas de homens poderosos que tinham feito fortunas em cima de corpos e lágrimas. Luciene pegou os papéis, sentindo eles pesados como chumbo nos dedos. Não era só papel, era a vida de Eleanor. Era justiça, era perigo, era vingança, era verdade. Ela sentou na cama, e Jonah ajoelhou na frente dela, os joelhos tocando os dela, as mãos cobrindo as dela em cima dos documentos. Agora você sabe, disse ele suavemente. Você tem o que Eleanor morreu para proteger. A gente não sabe se ela morreu, sussurrou Luciene, mesmo sabendo a verdade no coração. Ninguém sumia tanto sem que tivesse sangue. Não, concordou Jonah, mas você sabe tão bem quanto eu que as chances... Eu sei, cortou ela, fechando os olhos. Lágrimas quietas rolaram no rosto. Lágrimas pela amiga que tinha arriscado tudo, pela verdade que tinha custado tanto, pela decisão impossível que agora estava nas mãos dela. Ficaram assim por muito tempo, em silêncio, enquanto o sol descia e as sombras ficavam grandes no quarto. Por fim, Luciene abriu os olhos e olhou direto para Jonah. Se a gente mostrar isso,
disse ele com voz cuidadosa, medindo cada palavra. A gente vai virar alvo pelo resto das nossas vidas. Crane e homens como ele não perdoam traição. A gente vai ter que olhar por cima do ombro todo dia, perguntar se cada estranho que passa é um assassino mandado para calar a gente. Nossos filhos, se um dia a gente tiver, vão crescer com esse medo. Eu sei, respondeu Luciene. Mas se a gente destruir isso, continuou Jonah, e a voz ficou mais pesada. Se a gente queimar esses papéis e seguir com a vida, como se nada tivesse acontecido, Eleanor morreu à toa. Todos que sofreram por causa dessa companhia corrupta vão continuar sofrendo. E esses bandidos vão continuar livres, vão continuar roubando, matando, destruindo vidas. Eu também sei, disse Luciene, e a voz era só um sussurro. Jonah segurou o olhar dela, e nos olhos dele ela viu amor, mas também respeito pela liberdade dela, pelo direito de escolher o próprio destino, qualquer que seja sua decisão, disse ele por fim. Eu vou estar do seu lado. Se você quiser fugir para o fim do mundo, eu corro com você. Se você quiser lutar, eu luto com você. Só me diz o que você precisa, e vai ser seu. Luciene sentiu algo crescer no peito, algo quente e forte. Esse homem que tinha perdido tanto, que tinha tanto a perder ainda, oferecia não só o amor, mas o apoio total. Não tentava decidir por ela, proteger, tirando o poder de escolha. Dava a ela a liberdade de ser quem precisava ser. Fechou os olhos, respirando fundo. Ouviu o vento do deserto batendo nas janelas, o som longe do gado, o bater do próprio coração. E naquele silêncio de dentro, ouviu a voz de Eleanor. Não de verdade, não como um fantasma, mas como um eco de todas as conversas que tinham tido, de todos os sonhos que tinham feito juntas quando eram meninas, de todas as promessas de fazer o mundo um lugar melhor. Abriu os olhos com clareza total no olhar. Eleanor arriscou tudo pela verdade. Disse, e a voz não tremia mais. Sacrificou a vida, o futuro, tudo que podia ter sido, porque acreditou que a justiça valia mais que sobreviver sozinha. Se eu destruo esses documentos por medo, eu traio não só a memória dela, mas tudo o que ela representava. Ela parou, apertando os papéis contra o peito. Eu não posso viver assim, Jonah. Não posso construir uma vida sobre o túmulo da minha amiga e fingir que a felicidade feita sobre o silêncio de quem sabe é real. Jonah balançou a cabeça devagar, e no rosto dele havia orgulho, misturado com preocupação. Então vamos fazer isso, disse simplesmente. Juntos. No dia seguinte, eles prepararam tudo com cuidado. Fizeram cópias dos documentos, guardando em lugares diferentes. Escreveram cartas explicando, contando tudo o que sabiam, tudo o que tinham descoberto. E depois, com segurança armada contratada com as últimas economias de Jonah, viajaram para a capital da região. A viagem durou 3 dias de tensão sem parar. Cada poeira no horizonte podia ser Crane e os homens dele. Cada som à noite podia ser um assassino chegando perto. Mas chegaram inteiros, e no 4º dia, com as mãos suadas e o coração na garganta, Luciene entregou os documentos ao juiz federal Whitmore, um homem sério, mas honesto, em quem o Dr. Haynes confiava muito. O juiz olhou os documentos por horas, a cara ficando mais e mais sombria a cada página. Por fim, levantou a vista e havia fogo nos olhos. Isso é pura dinamite, disse. Com essa prova, eu posso mandar prender 20 homens, incluindo 2 senadores e um juiz. Ele parou. Mas vocês precisam entender que a partir de agora, vocês estão em perigo real. Vão precisar de proteção. A gente pode cuidar da gente, respondeu Jonah, mas o juiz balançou a cabeça. Vou botar guardas para vigiar o rancho de vocês até que os principais culpados estejam presos. Não tem conversa. E assim começou um novo tempo na vida deles. Um tempo de contar o que sabiam, de julgamentos, de ver homens poderosos finalmente pagarem pelo que fizeram. Foi longo, cansativo, às vezes assustador, mas também fez bem. 6 meses depois de entregar os documentos, quando Silas Crane foi considerado culpado e condenado a 20 anos de cadeia, Luciene sentiu que podia respirar de verdade. A justiça era lenta, com falhas, incompleta, mas era justiça no fim. E numa tarde dourada de primavera,
Quando as flores do deserto começavam a nascer depois de uma chuva rara, Luciene e Jonah se casaram. Não foi um casamento grande ou chique, não teve muita gente nem luxo. Só os dois, o pastor velho da cidade, que tinha aprendido a respeitar Luciene depois de ver a coragem dela, a mãe de Luciene, com lágrimas de orgulho nos olhos, o Dr. Haynes e a esposa, e o deserto sem fim como testemunha sagrada. Luciene usou o vestido de marfim, agora arrumado e limpo com cuidado. Cada ponto um ato de amor próprio, cada pedaço de tecido um símbolo de tudo que tinha aguentado. Não era mais o vestido de uma noiva morta, mas a roupa de uma mulher que nasceu de novo. Tinha mudado, como ela, de símbolo de perda para símbolo de esperança. Quando Jonah viu ela andar em direção a ele com o sol se pondo fazendo um círculo dourado em volta, os olhos encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de admiração pelo milagre de ter ela ali, viva de verdade, escolhendo ele mais uma vez. E quando ele pôs a medalha de prata no pescoço dela, a mesma medalha que tinha sobrevivido a tanta coisa, os dois sentiram que o círculo tinha se fechado de vez. As iniciais, J.B. e L.M., brilharam debaixo do sol, não mais como uma lembrança do que foi, mas como uma promessa nova do que seria. Os votos deles foram simples, mas profundos. Jonah prometeu ser o abrigo dela nas tempestades, o parceiro nas lutas, a testemunha nas mudanças. Luciene prometeu ser a luz dele no escuro, a razão para sorrir, a lembrança constante de que o amor vale todo o risco. E quando se beijaram, com o pastor dizendo que estavam casados, o deserto pareceu suspirar feliz, como se a terra mesma tivesse esperando por aquele momento. A festa foi pequena, mas alegre. A mãe de Luciene tinha trazido um bolo simples, o Dr. Haynes uma garrafa de vinho guardada para ocasiões especiais. Comeram debaixo das estrelas que apareciam, rindo, lembrando, brindando por Eleanor, por todos que não estavam, mas que tinham feito aquele momento ser possível. Quando a noite ficou funda e os convidados foram embora, Luciene e Jonah ficaram sozinhos no morro que tinha virado o lugar sagrado deles. O mesmo lugar onde tinham decidido lutar, onde tinham selado o compromisso debaixo da lua. "Você tem medo?" perguntou Luciene, encostada no peito de Jonah, ouvindo o bater constante do coração dele. "Sempre", admitiu ele, beijando o cabelo dela. "Mas menos quando você está comigo." Ela sorriu, fechando os olhos, sentindo a paz que tinha procurado por tanto tempo. Não era a paz de não ter problemas, mas a paz de saber que enfrentariam juntos o que viesse. "Sabe o que é mais engraçado?" disse ela, suavemente, repetindo palavras que tinha dito meses atrás, mas que agora tinham um peso diferente. "Você teve que me perder para eu poder me achar." Jonah abraçou ela mais forte, como se quisesse misturar ela com a própria vida. "E eu tive que aprender a deixar você ir para poder ter você de verdade. Não como uma lembrança perfeita, não como um fantasma do passado, mas como a mulher real, complexa, corajosa que você é agora." Ficaram assim até que o amanhecer começou a pintar o horizonte de rosa e dourado. E enquanto o primeiro raio de sol tocava a pele, Luciene soube com certeza total que tinha achado a casa dela. Não num lugar, mas numa pessoa. Não na falta de dor, mas na companhia durante a dor. Não em esquecer quem tinha sido, mas em abraçar todas as versões de si mesma, a Luciene que foi, a Marisol que virou e a mulher que era agora, feita de fogo e areia. O deserto, que tinha separado eles com a maldade, também tinha juntado com a bondade áspera. As cicatrizes ficaram, tanto as que dava para ver quanto as invisíveis, mas pararam de ser só marcas de dor. Viraram mapas de sobrevivência, provas de força, provas vivas de que o amor pode aguentar até a pior das tempestades. E nas noites calmas que vieram, quando o vento sussurrava entre as pedras e o rancho dormia debaixo do cobertor de estrelas sem conta, Luciene às vezes tocava a medalha no peito e lembrava. Lembrava da mulher que tinha sido antes do trem, ingênua e cheia de sonhos simples. Lembrava da mulher sem nome, que acordou no deserto, fraca mas forte para sobreviver. E celebrava a mulher que era agora, completa na sua complexidade, forte na sua fraqueza, livre na escolha de ficar, porque a mudança de verdade, ela entendeu por fim,
Não é esquecer quem você foi, nem se agarrar desesperadamente ao passado. É juntar todos os pedaços quebrados, cada perda, cada medo, cada vitória, em algo novo, algo mais forte, algo que brilha com a luz feita de todas as lutas que aguentou, de todos os amanheceres que pensou, que não veria, de todos os momentos em que escolheu levantar quando seria mais fácil ficar no chão. E assim, debaixo do céu sem fim do Arizona, duas almas que o destino tinha tentado separar escreveram a própria história. Uma história de perda e reencontro, de morte e renascimento, de escuro e luz. Uma história de dois corações que aprenderam a lição mais difícil, que o amor de verdade não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva, a achar beleza nas cicatrizes, a construir casas não de pedra, mas de presença, não de promessas de perfeição, mas de compromisso com a verdade, mesmo quando dói. E quando os filhos, anos depois, perguntassem como eles se conheceram, Lucienne sorriria com aquele sorriso que guardava segredos do deserto, tocaria a medalha de prata que nunca tirava e diria: a gente se conheceu 2 vezes. Na primeira vez, a gente se apaixonou. Na segunda vez, a gente escolheu ficar. E nessa escolha, pensada, consciente, renovada todo dia, estava toda a mágica.